Pedro Abílio. Tem notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Pedro. Abraço também para você, Cirilo, Edu Panzi, todo mundo ligado na turma do Bate-Bola. A terça-feira foi de chegada no Atlético. O volante Alexander está em Belo Horizonte, realiza exames médicos, a qualquer momento deve ser anunciado oficialmente pelas páginas do Galo, e a expectativa é inclusive de que ele já seja regularizado para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso nem quer dizer, viu, Cirilo, que ele vá jogar contra o Flamengo na quinta-feira na partida de ida das oitavas lá no Rio de Janeiro, mas é que pelo regulamento específico da Copa do Brasil, o jogador precisa ser inscrito antes do início da fase. Então, se o Atlético tem a intenção de utilizá-lo até mesmo na semana que vem, no jogo da volta aqui na Arena MRV, precisa regularizá-lo no BID até às 19h desta quarta-feira. O Alexander, volante, vem do Al Ahly, jogava na Arábia Saudita desde agosto do ano passado, é um jogador de volância que também pode fazer a lateral esquerda e daqui a pouco vamos ouvi-lo. Mas antes, Cirilo, a gente preparou um levantamento sobre os últimos anos, da carreira do Alexander, um jogador muito jovem que chegou ao profissional há não muito tempo e que é muito promissor. E é um jogador que vem para suprir uma lacuna, uma ausência que muitos têm falado no time do Atlético, principalmente relacionada a essa volância do time do Galo. Mas aí na tela um ano a ano para quem está no YouTube do Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Para quem está no rádio, a gente destaca por aqui, Cirilo. O Alexander em 2023 ele surge no Fluminense e foi o período com mais jogos, principalmente enquanto titular naquele time do Fernando Diniz, carregando o piano, Ele até fez 2 gols, deu 2 assistências, toma 7 cartões amarelos, mas ajuda o Fluminense com 26 jogos como titular, campeão carioca e da Libertadores. Já no ano passado ele fez 25 jogos, até essa metade de ano, quando ele foi lá para a Arábia Saudita. Foram 13 partidas como titular, não marcou gol, mas deu uma assistência, 4 cartões amarelos. Ele participa da conquista da Recopa Sul-Americana com o Flu. E aí, nesta temporada, de agosto do ano passado para cá, pelo Al Ahly, não se firmou, Foram 8 jogos como titular, 17 partidas, deu uma assistência, tomou um cartão amarelo. Ele entra, inclusive, na final da Champions League da Ásia, que era dominada amplamente nos últimos anos pelos times japoneses, mas na decisão do Al Ahly contra o Kawasaki, ele participa dos minutos finais e o time dele é campeão lá na Ásia. Você vê que nas temporadas como profissional não deixou passar um ano sequer como campeão, Mas a gente vai trazer o Alexander aqui na turma do Bate-Bola. O novo volante do Atlético conversou com o repórter Henrique André no desembarque no aeroporto de Confins, que aconteceu na manhã de hoje. Aliás, era esperado na noite de segunda-feira, mas acabou perdendo um dos voos, ficou em São Paulo e hoje chegou a Belo Horizonte. Sinal eletrônico marcando 6h45. Alexander responde a Itatiaia sobre chegar ao Atlético. Fico feliz demais de poder estar agora defendendo o Galo. Eu vou fazer os exames, eu não sei se vou estar apto para jogar, mas vou estar à disposição do treinador. Ele me ligou, fico feliz demais de trabalhar com o Cuca, um grande treinador, e fico feliz demais por essa etapa. Alexander, chegando no Galo para uma posição que o Galo está muito carente, que é de volante, como é que é isso para você? E se caso estrear na quinta-feira, tem um gostinho especial jogar contra o Flamengo no Maracanã? Com certeza, jogar contra o Flamengo é sempre algo especial, que é grande jogo, e acho que eu gosto bastante de grandes jogos. E sim, eu já falei com ele que posso jogar em outras posições também, e isso é a posição que eu fico mais confortável para poder jogar. Alexander, aproveitando falando sobre isso, fala sobre as outras posições que você pode jogar também. O que o torcedor pode esperar ver em campo? Que ele precisar. Eu com o Diniz joguei em todas as posições no Fluminense, mas que ele precisar eu tô apto para jogar. Aqui precisar o técnico Cuca, o Alexander diz que está apto para fazer, Cirilo. O melhor é ele dando uma risadinha. Com o Diniz eu joguei em todas as posições. Não tem muita posição com o Diniz. Ali também não tinha muito, não. Ô Edu, eu não tenho a menor dúvida que se o Alexander tiver regularizado, ele vai pro jogo de quinta-feira. O Biel entrou no último, Entrou no último. Chegou recentemente, outros jogadores que chegaram essa temporada, chegaram no dia, 2, 3 dias depois estavam jogando. Alexander fez 2 amistosos, pelo ex-clube, o último deles contra o Como, da Itália, dia 23. São 2 jogos já nesse mês de julho, então fisicamente ele deve estar num nível bom. Não vou dizer que está no nível ideal, evidentemente, porque fez amistosos, estava fazendo uma pré-temporada, mas é um cara que vai acrescentar bastante ao elenco do Atlético, e se estiver bem fisicamente, e que é aí que eu acho que pega, porque o talento o Alexander tem muito,
aí o Cuca já pode utilizá-lo desde já, e você tem 2 jogos, aliás são 3, né? Vamos colocar o Bragantino nesse bolo aí, porque o Atlético tem 3 jogos importantíssimos nos próximos dias. Ô, Edu, baita de um jogo, né, cara? Assim, o jogo do Brasileiro do fim de semana é um jogo igualmente importante. O Galo conseguiu aí reduzir um pouquinho essa distância, né? Encurtar uma distância que coletivamente era enorme até antes do jogo, era o imaginado. Para quinta-feira o desafio aumenta, cara. Nesse contexto aí, o Flamengo claramente está colocando a Copa do Brasil como a terceira em sua ordem de prioridades. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O que não quer dizer que o Flamengo vai entrar desinteressado na quinta-feira. É um baita de um jogo. Mas a Libertadores ainda demora um pouco, então a Copa do Brasil é a segunda. Ela sobe uma casinha enquanto o Flamengo não volta a jogar a Copa Libertadores. E o jogo do final de semana deu um tempero especial para esse jogo da Copa do Brasil por conta do equilíbrio que foi, né? Da dificuldade que o Flamengo teve, do bom desempenho que o Galo apresentou, apesar da derrota. Aquela coisa, né? O time que ganhou não fez um grande jogo, teve muita dificuldade. A equipe que teve uma melhora, que apresentou um nível melhor de jogo, acabou sendo derrotada. É o futebol, acontece. Mas o jogo do final de semana ele tem um impacto direto nesse jogo no meio de semana por tudo que aconteceu. E ele reativou a expectativa, principalmente do torcedor atleticano, né? Que estava muito desacreditado por tudo que aconteceu extracampo, pela desvantagem do Atlético em relação ao Flamengo em termos de elenco, de investimento, o que é normal. Isso é do Flamengo para quase todos, ou com todos, né? Times do futebol sul-americano. Mas o final de semana mostrou ao torcedor do Galo e a nós da imprensa, né, que pode dar jogo, que talvez a gente estivesse errado na avaliação. Fechar as notícias do Galo. Vamos lá, Cirilo, mais um dia de Guilherme Arana em tratamento, viu? Atividades internas. O Atlético hoje realizou um treino em campo sem o Cuca e o Cuquinha, que estão voltando à noite nesta terça-feira do Paraná, onde acompanharam uma despedida da família do irmão Amaury, que faleceu ontem aos 66 anos. Eles retomam amanhã as atividades na Cidade do Galo, vão fechar o treino desta quarta-feira com a lista dos relacionados e o Atlético viaja às 3 horas da tarde desta quarta para o jogo de quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã contra o Flamengo. Lianco está de volta, cumpriu suspensão no fim de semana no Campeonato Brasileiro. Resta saber se o Cuca vai manter, né, o esqueleto ou a base daquele time que enfrentou o Flamengo lá no domingo pelo Campeonato Brasileiro, com o Saravia fazendo uma postura mais defensiva, né, na ala direita do time atleticano. Existe também, né, a situação do Dudu. Apesar de mais um recurso, o atleta segue suspenso fora deste que é o terceiro jogo, né, que ele cumpre de suspensão das 6 partidas que pegou no STJD, naquele caso envolvendo a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Outra situação que aconteceu nesta terça, Rômulo, zagueiro, já não treinou com os companheiros. Expectativa de que a qualquer momento seja confirmado o negócio com o Sporting B. O zagueiro do Galo deve ser emprestado ao time da 2ª divisão em Portugal.